Vamos continuar a falar de amor, das ordens do amor. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre a ordem do pertencimento e a ordem da hierarquia, que são duas ordens das três ordens do amor de Bert Hellinger, o criador das constelações familiares sistêmicas fenomenológicas. O amor, ele tem uma ordem. O amor é a água, o jarro é a ordem. Que ordem é essa, né? Essas três ordens. Se você não viu os vídeos, procure aí nos vídeos anteriores a ordem do pertencimento, a ordem da hierarquia. Hoje nós vamos falar da ordem do dar e receber, do equilíbrio. E eu estava imaginando uma imagem que é a própria imagem da nossa vida, da pulsação da nossa vida, né? Eu inspiro, eu recebo ar e eu solto ar. E isso é o equilíbrio mesmo, né, da nossa existência. Se nós pararmos, o que acontece? Então a vida é um fluir, ela é um movimento. E sempre é um vir a ser, nunca é assim, para trás, sempre. E essa ordem nos relacionamentos, como que se dá? Na verdade, as três ordens, elas não são excludentes uma das outras, elas caminham juntas. A ordem da compensação e do dar e receber significa exatamente isso. Você recebe e você dá. Então a gente pode pensar em todos os sistemas que eu transito, como está o meu ser, como está a minha posição nesse equilíbrio entre dar e receber. Por que tem a ver, os três estão interligados? Porque a gente pertence, como eu disse no vídeo anterior, nós pertencemos a um sistema. Todos, e o pertencimento é uma necessidade orgânica, física, psíquica, emocional. É uma necessidade, segundo dizem, né, mais do que da própria sobrevivência. Nós precisamos sentir esse sentimento de pertencimento à nossa família. E geralmente o que acontece? Chega um determinado momento da nossa existência que você precisa sair daqui, né? Sair daqui e construir a sua própria história. E aí você tem aquele dilema, né? Manter-me fiel ao meu sistema de origem ou buscar escrever uma nova história. Então você pertence a um sistema, mas você pertence de um determinado lugar. Segundo Bert Hellinger, o ser, nós somos estruturados pelo tempo. Então, quem vem antes de nós tem precedência, tem autoridade que deve ser honrada e respeitada em todos os sistemas. E este equilíbrio entre dar e receber deve obedecer também essa ordem do pertencer e esta ordem da hierarquia. Então, eu dou aquilo que eu tenho. Eu dou aquilo que eu posso. Eu recebo aquilo que eu necessito. O que seria um desequilíbrio? Você receber mais do que aquilo que você precisa. Você dar mais do que aquilo que você pode. Muitas vezes você vê a pessoa, tô cansada, tô estressada, tô estafada, né?
Isso acontece muito, por exemplo, com as pessoas muito generosas, muito bondosas, com as pessoas que cuidam das outras, né? A pergunta é, você está cuidando da outra, por exemplo, uma filha que cuida de um pai, de uma mãe? É claro que os filhos devem cuidar dos pais, né? Principalmente, sobretudo, né? Na velhice aí, quando eles estão idosos, precisando dos nossos cuidados. Mas eu cuido, no meu lugar, eu cuido como filha. Aí a ordem está estabelecida. Mas eu cuido, eu mudo, eu inverto. Eu digo, minha mãe virou criança, agora eu que sou mãe dela. É uma frase corriqueira, aparentemente nada a ver, tudo a ver. Eu cuido da minha mãe como filha da minha mãe, não como mãe. No relacionamento de casal também, né? O padrasto, nossa, ele cuida da minha filha como se fosse filha dele. Eu cuido de você como se você fosse a minha filha. Claro, né? Você vai ajudar aí na educação se moram juntos. Mas precisa se estabelecer que eu sou o seu padrasto, eu não sou o seu pai. Essa pessoa, ela precisa ser honrada no lugar que cabe a ela. Eu falei nos vídeos anteriores também na questão dos relacionamentos, quando os vínculos se rompem entre o marido e a mulher, né? Geralmente o que ocorre? O papel do marido e da mulher mudou. Não existe mais o vínculo, mas o papel do pai e o papel da mãe, ele está ali. Ninguém pode negar e tirar esta posição. Porque se alguém tenta colocar-se nessa posição, ó, fica uma sobreposição. E aí é conflito, é emaranhamento, é doença, é desamor, é exclusão. Percebe como é sutil? Então é muito interessante a gente observar em todos os sistemas. Dentro de uma escola, por exemplo, né? O que é o equilíbrio entre dar? O professor dá, o aluno recebe. Eu dou como a professora. Eu não faço o papel do pai e nem da mãe, porque eu vou estar, de certa forma, usurpando isso daí. Então, a gente precisa identificar, geralmente, assim, sempre, nesse pertencimento e nessa hierarquia, este equilíbrio de onde é o meu lugar neste mundo. A que lugar eu pertenço dentro deste sistema. Para equilibrar, para ser mais leve, para, como diz o Krenak, né, o índio líder indígena, eu estava vendo um vídeo dele ontem, ele falando muito bonito que se você pisa forte, sabe, fazendo barulho na terra, alguma coisa está errada. A gente precisa caminhar com delicadeza, com gentileza, com respeito. E a natureza também, já que a gente está falando de sistema, olha o tanto que a natureza nos dá. E o que a gente dá à natureza, né, para fazer este equilíbrio. E aí o que acontece? Desequilíbrios, tragédias, doenças, emaranhamentos. Então é muito interessante, eu convido você a observar isso daí dentro da sua família, casal, né? Tem o casal e tem os filhos. Quem vem primeiro numa relação? O casal. Primeiro é o casal, depois vem os filhos. Então geralmente assim, né? Nasce uma criança, a mulher ou o marido, né? Desvincula um pouquinho e fica com a atenção toda aqui. Sai um pouco da ordem. Então vamos manter aqui, ó, essa estrutura, né? Vamos manter aqui o vínculo do casal, depois vem os filhos. Filhos por ordem de chegada ao sistema, por ordem de chegada ao mundo. O que acontece? Você não pode te desautorizar, tirar o seu papel de pai, né? O filho se comportando como se fosse o pai do pai e vice-versa, né? Então é preciso observar essas relações e é preciso, sobretudo, observar as consequências. Então, assim, se na sua família está acontecendo algum desequilíbrio, algum conflito, se vocês não estão amorosamente relacionando, principalmente nesse período que está todo mundo em casa, se tem muita briga, muito conflito, observa.
Todo mundo está sendo visto dentro desse sistema? E aí lembre-se, não tem distinção entre vivos e mortos, todo mundo está incluído. Nós estamos respeitando a ordem de chegada ao sistema, nós estamos honrando e respeitando, nós estamos fazendo este equilíbrio entre dar e o receber, eu estou observando isso. Então é um gesto de delicadeza, de inclusão e de amor. E é muito gostoso falar de amor. E é um aprendizado. A gente não nasce sabendo, porque a gente vai se constituindo ali, né? De uma forma assim, do amor negativo, não que a gente não ama, mas a gente ama de uma forma errada, porque tá fora dessas leis. E é interessante que eu observei na minha existência, e esse ensinamento é bom, que não é algo apenas teórico, né? Eu falei, tá bom, é assim, né? Mas você pode ver, você pode observar, né? Então a observação é muito importante. Sobretudo, a observação sem julgar. Olha o que você está fazendo. Eu não falei para você que é assim que tinha que ser. Não, observa. Observa com amor, com carinho, o lugar em que cada um está, ocupa e vai, como se fosse aquele jogo, né? Aquela dança, vai chegando cada um ao seu termo e equilibrando ali amorosamente, tá bom? Se fez sentido para você, você curte, compartilha, tudo isso daí, né? E em breve eu vou estar fazendo para vocês um conteúdo falando especificamente desta relação das ordens do amor dentro do sistema educacional. Como que você pode ter, por exemplo, crianças, né, com transtornos de ansiedade, crianças que têm dificuldade de aprendizagem, como que isso tem a ver com essa relação conflituosa, né, do meu sistema de origem com a escola, como a escola relaciona com a família com a escola, qual é o papel desses dois sistemas aí, né, qual é o lugar que nós ocupamos. Eu sou apenas a professora. Em breve, tá bom? Grande beijo para vocês, tudo de bom. Até a próxima.